Olá, pessoas que seguem o canal do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, né? GELAC. Fui convidado pela queridíssima Nathalie, estou pronunciando correto o nome? né? Nathalie, para compor uma palestra em vídeo, né? Já que vivemos nesse momento aí provisório, se Deus quiser, de isolamento social, e as palestras estão sendo feitas, né, para que não se perca o fio da meada, né, do nosso conhecimento doutrinário. Estamos usando essa ferramenta abençoada que é a internet, que é essa possibilidade, né, que para mim sempre foi uma ótima ferramenta a internet. Há quem a amaldiçoe por tantas coisas ruins que são veiculadas, mas aí é o uso que cada um faz, é a ferramenta, né? Como se diz, você pode usar uma enxada para arar e produzir alimentos, ou para partir o crânio de alguém, né? Cometer um assassinato. Essa que é a verdade. Então, nesse momento, essa ferramenta está sendo realmente abençoada, iluminada, porque podemos dar continuidade ao trabalho doutrinário, lembrando que, né, nós, enquanto espíritas, as pessoas, os espíritas que fazem parte de instituições espíritas, nesse momento de dificuldade, não podem, né? Não se pode esquecer os nossos deveres, né? Não se pode, por exemplo, pela internet fazer o trabalho social, né? O amparo aos necessitados, né? Encarnados, vamos dizer assim, né? Mas isso é feito também com o devido cuidado, a devida cautela, para que não falte também. Mas essa parte doutrinária vamos fazendo pela internet, né? E hoje eu estou aqui, nesse canal aqui do GELAC, né? Do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade. Que nome bonito, né? E com o maior prazer, né, de estar aqui nesse espaço. Espero que eu faça jus ao convite, que realmente seja útil acima de tudo, porque não há tempo a perder, né, em nenhum momento, mas principalmente esse, né, gente? Antes de entrar no assunto propriamente dito, né, é interessante notar que esses dias de isolamento, né, dificuldades tantas à parte, há muitas dificuldades sim, né, nós vamos, as questões econômicas somente ligadas, né, aí tá nessa dificuldade, ou a economia ou a saúde, gente, ambas as coisas são importantes. Quem argumenta a favor da saúde está certo, mas quem argumenta a favor da economia está certo também. Estamos aí realmente numa encruzilhada. Então temos que usar a sabedoria para saber buscar o caminho do meio, né? O caminho que não abale a nossa saúde, mas também que não vá abalar a economia, porque isso é impossível, já está abalada, mas que abale o menos possível, que nos dê uma condição de recuperação um pouco mais rápida quando isso passar. Então vamos dar uma contribuição positiva, né? Em vez de ficar só criticando, vamos, né, pensar um pouco positivo, vamos vibrar, vamos orar, né? Para que as coisas tomem um caminho melhor, né? O pensamento tem muita força, né? Quando a gente aprende espiritismo, a gente sabe que o pensamento tem força, a oração, não é a oração no sentido dogmático, não, mas a oração, assim, a força do pensamento, do bom pensamento, da boa evocação. É isso? Então vamos nesse momento focar nisso aí, né, pelo nosso bem, né, acima de tudo, né, o bem de todos, o bem comum nesse instante. E vamos dar seguimento realmente ao trabalho doutrinário, né, que é o tema hoje, né, a GELAC está no estudo da obra O Céu e o Inferno, que é da codificação, né, de Allan Kardec, está aqui, é a quarta obra publicada por Allan Kardec, e que é uma obra assim sempre muito ousada. O Espiritismo, ele é todo ousado. Imagine que ousadia lançar o Livro dos Espíritos, né? Tem que ver o filme de Kardec, tem uma ideia, porque para mim aquele filme, perto do que foi Kardec, do que eu acredito do que foi Kardec, foi um filme até fraco, né? Mas nos deu uma ideia, né? Foi um bom filme porque nos deu uma ideia. Talvez um filme nunca será o suficiente para falar sobre o surgimento do espiritismo, sobre o perfil de Allan Kardec e tudo mais. Não, acho que teria que ser uma série aí, sei lá, na Netflix aí, com as 3 temporadas, vamos dizer assim, para conseguir abarcar isso aí, né, de uma forma séria, de uma forma concisa, né?
E o filme ele vai até o lançamento do Livro dos Médiuns, né? Que é o segundo livro, né? Não vejo comentar que chega nem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que seria o terceiro da obra. Então, o Céu e o Inferno seria o quarto livro da obra, né? Que tem um subtítulo muito assim interessante, né? A Justiça, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, né? As penas futuras, o que acontece depois da morte. Essa é a preocupação. A coisa que a gente mais se preocupa, gente, é com a morte. O medo da morte, o medo de morrer. Eu sempre questiono, inclusive, que é algo que está aqui no Céu e Inferno, não é o capítulo que me foi dado para trabalhar, mas que eu sempre gosto de comentar, né? Que Allan Kardec declara: por que o espírita não teme a morte? Eu sempre pergunto: que espírita, meu caro Kardec, que não teme a morte? Me apresente um, porque os que eu conheço, somente este aqui que eu conheço olhando no espelho, não tá nessa, né, de não temer a morte. É como eu já falei, até em um outro vídeo que eu gravei lá, Raciocínios Espíritas, que não é nem a morte em si que me assusta, o desencarne que me assusta, né? Acho que quando eu desencarnar, for para outro lado, eu vou deparar comigo mesmo e nada mais, né? Eu vou ter com certeza, minhas desilusões, minhas angústias, mas talvez tenha algumas poucas alegrias, quem sabe, né? Temos que ser otimistas com relação a isso também, né? Mas Mas. Opa! Para não secar a garganta. Mas o tipo da morte é o que me preocupa. Realmente a morte violenta. É o que todo mundo tem. Imagina morrer de paulada, gente. É terrível. Você morrer espancado. Uma coisa assim. Sabe? A morte violenta é a que mais que me causa temor. Então é a forma da morte. Então morrer com uma doença braba, que você morra agonizando, morrendo de dor. Se é que hoje não se morre mais muito de dor, né? Estamos na época da tecnologia, tem morfina, tem várias substâncias aí que aliviam a nossa dor, né? Pior nos séculos passados aí que não tinha esse recurso. Então é a forma da morte. E é interessante isso que eu estou falando, que é como o capítulo começa, né? Quando se fala aqui, que é justamente... qual é o capítulo? É o início da segunda parte de O Céu e o Inferno, né? Que são os exemplos, e o capítulo 1 fala justamente a passagem, ou seja, a passagem da vida corporal para a vida espiritual. E começa justamente isso, ó, assim, ó. A confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta para outra vida. Quer dizer, mesmo a gente confiando que existe a vida futura, que há um plano espiritual a qual a gente está destinado, isso não apaga o nosso medo e a nossa angústia, né? É interessante. Kardec já começa o parágrafo assim: muitas pessoas não temem a morte por si mesma. O que temem é o momento da transição. Sofre-se ou não se sofre na travessia, né? Então, o tipo de morte, né? E essa coisa que, se você sofre, né? Morrer dói, morrer não dói. Eu lembro quando eu vi o filme sobre Cazuza, né? Sobre Cazuza, e é a última frase que o personagem Cazuza, não sei se Cazuza disse isso na vida real, mas que diz: morrer não dói, né? Bom, mas aí pode ter uma interpretação poética, sei lá, pode ter sido um delírio também, mas há preocupação se a morte é algo sofrido, né? Mesmo espírita, com a certeza da vida, que a vida continua após esta vida, vem vida depois da vida, a morte é uma coisa só do corpo físico, né? Então, e é uma coisa que a gente não escapa, né? Uma coisa que fica bem claro, né? Pode-se dispensar uma viagem terrestre, né? Mas aqui, ricos como pobres devem transpor o limiar, e se for doloroso, nem a classe nem a fortuna podem abrandar a amargura, ou seja, nada da vida material influencia na forma como você vai morrer, desencarnar, né? Bom, então vamos para aqui alguns tópicos, né? Então a passagem ainda é marcada por um certo, mesmo aqueles que não têm medo, que são pouquíssimos, né? Que até o Chico Xavier, né? E tudo bem, na época pode ser que ele ainda era jovem, ainda era imaturo, né? Vamos botar isso na conta do nosso queridíssimo Chico, ficou com medo da morte naquele negócio do avião, né? Que gerou essa história engraçadíssima aí que a gente ri muito toda vez que escuto eu dou risada, não tem jeito não, né?
Mas, quando você observa, como Kardec mesmo diz ali no livro, que tem mortos, como diz, tem mortos que morrem em paz, né? Aquela morte serena, mas morrer igual um passarinho, não tem esse dizer, né? Há outros que são mortes completamente agonizantes, né? E aí ele está se referindo muito à morte por enfermidade mesmo, né? E aí você vê que há uma diferença, assim, para o espírito, com certeza. Óbvio que esse processo não é igual para todos, né? Antes de tudo, ele deixa claro, gente, que quem sofre é a alma, o espírito. O corpo é apenas um instrumento. O corpo está... Não, o corpo não está sofrendo, né? O corpo sem a alma é algo inerte, é igual essa parede aqui, certo? Quem sofre é a alma através da impressão do corpo, né? A qual está encarnada. Vamos dizer assim, né? Mas o que faz o desencarne acontecer é a ruptura dos laços fluídicos. Que laços fluídicos? Perispírito, né? Vamos dar aula de espiritismo básico aqui, né? O perispírito, que é o nosso corpo semifluídico, né? Que dá forma ao espírito e que serve de laço para ligar o espírito ao corpo durante a encarnação, né? Ele é o modelo, nosso modelador biológico, vamos dizer assim. O nosso corpo astral, o nosso corpo etéreo. E aí o rompimento desses laços do perispírito com o corpo, essa desagregação é o que vai levar à morte. E veja bem, morte é uma coisa, desencarne é outra. O corpo morre, mas o espírito desencarna, ele sai da carne. Não é isso? Então, quanto mais assim, a força de aderência, olha que legal, ele usou essa expressão, a força de aderência dos laços fluídicos forem maiores, mais penoso é o nosso desencarne. Pronto. Então vamos lá. Nós temos laços fluídicos que unem o nosso espírito ao corpo, né? Através do perispírito, esses laços fluídicos invisíveis aos olhos materiais, né? Então esses laços se rompem, ou seria um laço só, que no corpo inteiro, né? Né? Mas isso vai se rompendo. Então o rompimento desses laços que podem ser mais ou menos duradouros ou não, né? É o que vai definir o estilo de desencarne. Então, quando os laços têm uma aderência muito grande, né? Quando é mais difícil de romper, a morte é mais penosa, porque a pessoa está desencarnado e ainda sentindo as sensações do corpo físico, né? As dores do corpo físico. E muitas vezes até o corpo está sendo sepultado, a decomposição, os vermes, essa coisa toda, coisa que já foi muito descrita nos textos de Kardec. E o interessante que não é mencionado, né, que não era um hábito no contexto ali, a cremação. Imagine, né? A pessoa, nesse mesmo raciocínio, a gente vai ver que na cremação a pessoa vai sentir as chamas também, né? Não que as chamas atinjam o espírito, não. É porque está ligado, né, fluidicamente ainda ao corpo, aos despojos, é uma coisa psicológica, realmente, por causa de um apego ou uma morte por suicídio, né? Que também é o que causa mais aderência fluídica na morte por suicídio, como nós sabemos, e aí vai se sentir maior todas as sensações do corpo, né? Que é muito diferente para a alma para o espírito mais desmaterializado, para o ser mais espiritualizado. A morte já é uma coisa que acontece com a tranquilidade maior. Os laços eles se rompem com facilidade, é uma coisa suave, né? Essa é a grande diferença. Então a questão é o quê? A questão é o quê? É a postura moral, espiritual de cada um. Quanto mais a pessoa é espiritualizada e menos apegada às questões materiais, mais o seu desencarne é mais suave, é menos sofrido ou não sofrido. Não tem sofrimento nenhum, né? Interessante. Quanto mais somos apegados, imagine, né? Imagine quando a gente está ali apegado a algo que nos machuca, a gente não larga, né? Óbvio que nós vamos nos machucar muito mais. É uma coisa simples, é uma escolha, é uma atitude de cada um, não é um castigo de Deus. Então, não precisamos ser espíritos perfeitos, iluminados, para aprendermos
o desapego, né? Não nos apegar àquilo que nos está nos fazendo mal. Consequentemente, no momento do desencarne, a gente não vai se apegar ao corpo, às questões materiais. A gente vai procurar se libertar dentro das nossas possibilidades, né? Dentro das nossas conquistas espirituais. Tá bem? Bom, outra coisa que tem, fala que é a perturbação. Que é a perturbação é tipo um torpor, quando a gente está desencarnando, né? É tipo um torpor, uma semi-inconsciência, que pode ser maior ou menor, a depender também da evolução de cada espírito, né? Tem espírito que fica totalmente consciente na sua... Só observar as obras de André Luiz, né? Que fica totalmente consciente na sua desencarnação. Já outros não, né? Tem uns que nem consciência que está desencarnado tem, né? Aparece muito em trabalhos mediúnicos, né? Esse perfil de espíritos. Então a perturbação é algo por tempo indeterminado. Quanto tempo pode durar a perturbação? Dias ou anos. O espírito pode estar em perturbação. Décadas, séculos. Uma vez eu vi um trabalho mediúnico que o espírito estava mais de 100 anos em perturbação no plano espiritual, né? E aí você vai ver a qualidade de como ele levava a vida, né? Que o levou a essa consequência, né? Então, assim, a perturbação é como um entorpecimento, um tipo de sono que você, quando desperta, você desperta como se estivesse num sonho agradável ou num pesadelo terrível, a depender de como esteja a sua mente, a faixa vibratória da sua mente, que tem a ver com sua evolução espiritual, né? Com seus valores morais, espirituais, né? Aí está a justiça de Deus deixa a cada um, como disse Jesus, segundo as suas obras, segundo seus pensamentos, segundo suas ações, segundo as suas aspirações, né? Você vê que esses espíritos em perturbação são os que mais aparecem em trabalhos mediúnicos. Alguns nem sabem que estão desencarnados há 50 anos, porque o tempo também no plano espiritual é vivido no sentido diferente do que aqui no plano material, né? E já aconteceu de até antes eu trabalhando na doutrinação, eu informar o ano em que nos encontramos e o espírito tomar um choque. Como assim? Como assim? Bom, ele está há 50, 60 anos desencarnado e tem aquele choque, realmente, porque a perturbação prolongada, né? E aí vem o socorro, né? Então, assim, o Kardec usa a expressão nesse capítulo, né? Esse capítulo, a passagem, sobre também a afinidade entre corpo e perispírito. Quanto maior essa é a afinidade entre corpo e perispírito, maior dificuldade para o desencarne. E aí o desencarne mais angustioso, mais sofrido. Quanto for menor a afinidade, um desencarne mais suave. Eu até gostei do negócio do fruto, né? A pessoa que realmente é espiritualizada, é desapegada, é evoluída, o espírito desencarna do corpo de uma forma tão natural como se fosse um fruto maduro caindo do pé. Gostei. Isso aí dá mais uma força àquela expressão. A pessoa tem que amadurecer, tem que ser madura, né? Isso aí dá mais uma... né? Dá mais uma justificativa para essa expressão que a gente fala sobre amadurecer, né? Quer dizer, como um fruto que está no tempo de cair, cai do pé, pronto. Então, o desencarne é mais equilibrado, mais espiritualizado, é assim, né? Então, será que nós seremos assim o nosso desencarne? Gostaríamos, mas estamos fazendo o quê, né? Para termos um desencarne assim? Porque isso é uma bênção, né? Eu chamo isso de bênção. Apesar da figura até um pouco hilária, do fruto saindo da fruta caindo da árvore, é uma bênção, né? Então, assim, deixa eu ver que eu botei uma pesquinha aqui no... Estou olhando para baixo. Né? Então, assim, há uma descrição da questão do estado moral, né? Que eu falo assim, o estado moral da alma é o que define apego ou desapego, né? Como eu já comentei. E se você vê a alma em perturbação, que sente toda
todas as angústias ainda do corpo físico. André Luiz, né? André Luiz no nosso lar, quando ele ainda está se debatendo lá naquela região que chamamos de umbral, né? Que é o terror dos espíritas. Quer dizer, os espíritas tiram o inferno e botam um umbral no lugar. Interessante, né? Mas, quando ele está lá, né, nesse processo de perturbação, ele sente todas as sensações do corpo, inclusive fome, sede, dores e todas as reações físicas do corpo, químicas, biológicas. Cresce a barba. Que barba, gente! Né? No plano espiritual, ele diz que cresce a barba, cresce o cabelo, fica desgastado, fica igual um mendigo. Olha a tamanha afinidade que ele guardou do corpo físico, que as funções biológicas do corpo físico são replicadas no perispírito, como crescer o cabelo, crescer a barba, ficar sujo, fedendo, ficar com fome, com sede, com frio, sei lá. Isso aí não descreve no livro, mas provavelmente também com vontades de ir ao banheiro, né? Necessidades sanitárias também, né? Então, isso aí mostra realmente o apego à matéria e a perturbação prolongada pós-desencarne. Apesar de que o André Luiz não está perto do corpo, pela distância, que não, ele não está no ambiente que o corpo dele se encontra, que muito espírito fica, inclusive, no cemitério, preso ao corpo e tudo mais. Não, André Luiz não está lá, ele está numa região espiritual, né? Não está ali junto na região material. Está na região inferior, mas é espiritual. Então, demonstra que o André Luiz já teve uma certa ascensão, um certo afastamento, sim. Porém, apesar do afastamento, levou essas sensações com ele, né? Tanto que ele sentia. Então, essa descrição que é dada aqui nesse capítulo, a passagem, você pode comparar fácil com a situação de André Luiz no umbral, né? Que ele fala aqui, o espírito não tem toda a lucidez e tudo mais. Pronto. Existam pontos entre o corpo e o perispírito que ele sente os golpes e sofre-os, né? Então é mais ou menos isso aqui. Todo mundo vai ler, né, gente? O capítulo, eu não vou ficar lendo letra por letra aqui, né? Mas é importante que o espiritismo é estudo, né? Então aqui eu estou dando uma palhinha para vocês. Vocês têm que pegar o capítulo Céu e Inferno e ler. Isso aqui é a passagem com atenção. Se não entender, lê de novo. Que é assim que eu faço, né? É assim que todos devem fazer. Ok? Então, passando aqui, isso aqui, né? Gente, existe tipos de mortes diferentes que Kardec faz uma divisãozinha ali também, né? A morte natural. O que é a morte natural? A morte por causas naturais, idade, doença. Se é que é muita controvérsia essa questão de morte natural. A morte por doença é natural? Depende, se for uma doença que foi forjada, quem fuma muito, por exemplo, e desenvolve um câncer no pulmão e morre disso, desencarna disso, acho que não é muito natural, não, né? Não foi uma morte bem procurada, bem forçada, que no espiritismo aprendi que se chama isso até de suicídio de uma forma indireta, né? Não é um suicídio direto, porque não é consciente, a pessoa não é consciente, a pessoa não tem necessariamente a vontade de se matar, simplesmente se entregou ao vício, tem prazer naquilo, se compraz naquilo, é escravo daquilo. Eu conheço gente que viciada, que acorda de madrugada, acorda 3 da manhã para fumar, sabe? É coisa assim. Hoje em dia até que o tabagismo diminuiu muito, gente, realmente. Eu lembro que quando eu era criança era normal sentar no colo do meu pai e ele fumar. Não se tinha noção. Como é que isso... E hoje, né? Hoje ele nem pensa nas coisas. Você pergunta, pai, hoje você fumaria com seu neto no colo? Ele, de jeito nenhum. Por quê? A consciência mudou, né? Hoje em dia se sabe mais do que antigamente, né? Então, é uma questão de conscientização mesmo, né? Então, assim, a morte natural, então, em tese, seria a morte pela falência dos órgãos, se daria pela idade ou por alguma doença, tal, uma doença da qual
você não procurou, veio aí, contraiu uma leucemia, morreu. Né? É uma doença terrível que ninguém procura. Né? vamos dizer assim. Então, nessa morte natural, quando o espírito é desmaterializado, né? Quando o espírito é depurado, é evoluído, né? Não é apegado às coisas materiais, essa morte é uma libertação, gente. A coisa, sabe, de você... Poxa, que coisa, né? Que coisa, tô livre, né? A morte natural em que o espírito é apegado à matéria, você, como eu citei o exemplo do André Luiz. Se é que a morte do André Luiz também, você pode, como o questionamento que eu fiz agora anteriormente, se foi tão natural assim, né? Porque ele teve uma doença, segundo o texto diz, é oriunda de excessos. Excessos nossos, gente, não é excessos. Não, coisas que a gente faz, a gente come pra cacete, comemos, né? A gente gosta dos excessos, de tudo, né? E da negligência consigo mesmo, vamos dizer assim, de todos os aspectos. E isso gerou nele uma enfermidade e que tudo indica que ele desencarnou antes do tempo, tanto que ele é chamado de suicida. Além de todas as sensações físicas, como eu descrevi aqui, ainda tem os outros espíritos enchendo o saco dele, enchendo a paciência, gritando suicida, infame, e com certeza outros palavrões também que o decoro não permitiu que André Luiz descrevesse no livro, né? No filme também. Né? Aliás, que filmezinho fraco, viu, gente? Me desculpe, esse filmezinho do Nosso Lar é um filmezinho, porque para quem lê Nosso Lar, para quem estuda, como eu já li 3 vezes, já fiz grupo de estudo, quando me deparei com aquele filme, sinceramente, é um bom passatempo. Se aprende alguma coisa com ele, sim, não é ruim de se jogar fora, não. Mas em relação ao livro, é um filmezinho. Né? Então vamos melhor focar no livro mesmo, que é muito melhor. Bom, fecha aspas. Falou aqui o Ricardo Dib chato, que gosta de ficar alfinetando tudo. O pessoal dos meus amigos já diz, você é cara chato, rapaz, você gosta de ficar alfinetando tudo assim. Pois é, né? Por isso acho que meu desencarne vai ser perturbado, porque eu tenho essa parte de alfinetar, uma coisa que me prende à matéria, né? Eu tenho que resolver isso aí, né, gente? Pois é. Então, continuando aqui o nosso tópico. Então, na morte natural quando o espírito, vamos dizer assim, um espírito que ele é apegado, ele é materializado, é materialista e tudo mais, mas tem uma morte natural, né? Vamos dizer que, apesar de tudo, cuidou da saúde, não é um suicídio indireto, e tem uma morte natural. Mesmo assim, vai ser pelo fato dele ser apegado, ele vai ter sim uma morte perturbada, vai ter uma dificuldade no rompimento dos laços, porque ele é apegado à matéria, apegado a dinheiro, apegado, sei lá, isso tudo, corpo e mente. Mente sã, corpo sã. Então, se corpo doente, mente doente, então essa é a ligação. Então ele vai ter uma dificuldade sim muito grande, a perturbação vai ser prolongada, sim. Inclusive tem espíritos que ficam apegados às suas riquezas, ficam lá apegados a seus cofres e tudo mais, né? As casas, quer dizer, uma perturbação altamente prolongada. Então você tem aquela perturbação e o desencarne também é um desencarne com um processo mais lento, que ele deve sentir sim as angústias do corpo, que está morrendo, que está decompondo e tudo mais. Então assim, mesmo nesse processo, porque as pessoas acreditam que, por exemplo, o suicida realmente, como se sabe, eles é quem mais, é o tipo que se descreve, né? Seria o tipo de desencarne mais sofrido, que ele sente todas as sensações do corpo, porque ele ceifou a vida antes do tempo, então ele vai sentir todas as sensações, essa coisa toda, mas ele não é o único. A pessoa que tem a morte natural, mas que é apegada à matéria, ao corpo, também sente essas sensações. Acredito que o suicida sinta com mais intensidade, né? E o da morte natural sinta com menos intensidade, sinta por menos tempo. Talvez o suicida, provavelmente, o suicida sinta por mais tempo, vamos dizer assim, mas sente também. E a morte natural, como eu disse antes, quando a pessoa é realmente desapegada da matéria, é mais espiritualizado, como se fosse uma libertação, né? Como tirar uma algema, é como cair o fruto,
da árvore, tranquilo e tudo mais. Bom, e aí Kardec também, quer dizer, a morte natural. Ele vai escrever também a morte violenta, que é essa que todo mundo tem medo. Eu mesmo é o que eu tenho, que eu já iniciei a palestra falando que eu tenho medo da morte violenta. Então ele diz que a morte violenta é uma característica diferente, né? Porque muitas vezes o espírito vamos dizer assim, o espírito que já abraça as ideias espirituais, ele já vai, de certa forma, se desapegando, né? Mas a morte violenta, ela é, de repente, pá! E aí? Né? E aí ele fala que é um fenômeno interessante, que quem sofre a morte violenta, ele diz que a parte que é... Ele descreve aqui, porque eu não gosto de as palavras de Kardec, né? Então ele fala assim: o estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual do quem sofre a morte violenta é um dos mais interessantes a se estudar, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que toma o seu corpo fluídico por seu corpo material. Então, quem tem uma morte violenta repentina acha-se vivo no corpo, né? E isso é uma perturbação é uma perturbação muito severa. Agora, aqueles que são mais evoluídos espiritualmente, a diferença é que essa perturbação é de curta duração, né? Não dura muito tempo. Essa é a diferença. Mas existe, porque como é uma morte repentina, a não ser as grandes almas, né? Acredito que quando o Gandhi tomou um tiro, essa perturbação foi violenta a morte dele, mas não deve ter durado muito tempo, porque ele era uma alma consciente, elevada, né? Falando assim das pessoas, de nós, seres humanos comuns, né? Que estamos aí labutando aí para subir na nossa escala, né? Nossa escala espiritual. Então, o espírito mais consciente, mais desmaterializado, é mais de curta duração, mas acontece realmente da pessoa de repente se ver do mundo dos espíritos, assim instantaneamente, e aí tomar o corpo fluídico pelo corpo material, mas quando a alma é consciente, ela vai tomando consciência mais rápido, desencarnei e tal, essa coisa toda. Eu lembro a cena do filme As Mães de Chico Xavier, gente, filme lindo, assistam. Agora se preparem para chorar. A minha esposa, ela não é espírita, né? Eu comecei a assistir o filme, na verdade reassistir, né? Ela começou a assistir comigo, mas ela chorou. Ela não quer mais assistir filme espírita. Filme espírita é triste, não é triste. O filme é lindo, é porque tem coisas tristes e que tocam, né, no coração da gente. E é lindo, gente. As Mães de Chico Xavier. Assistam. Tem uma cena em que um rapaz desencarna, ele está no ônibus, é assaltado, né, uma morte violenta, né? E parece que ele entra em confronto com um bandido, e aí desse confronto o bandido dispara, acerta no motorista, o tiro, e o motorista capota o ônibus, não sei, e aí é uma bagaceira esse acidente. E esse rapaz, desencarna, né? E aí ele vai, de repente ele está em espírito na casa da namorada, né? Querendo falar com ela, não ouve, e aí o amigo dele dando a notícia para ela, porque ele morreu no acidente, e ele gritando: é mentira, eu tô aqui, mas claro que não estão vendo ele, é mentira. Ele fica naquela... Mas mais depois, quando faz, ele lembra, né? Ele lembra do que aconteceu, aí ele se intera, poxa, é verdade. Quer dizer, quando o cara fala, ele primeiro reage, é mentira, eu tô aqui, mas depois ele lembra. Aí quando ele lembra, e aí aparece um benfeitor que dá um socorro a ele, descansa e vamos embora. Quer dizer, ele teve um socorro rápido, né? Ele tomou consciência rápido, porque ele não era assim nenhum santo certinho, mas era uma alma consciente, já tinha uma certa consciência, e apesar do choque que ele sofreu, da negação no primeiro momento, ele foi resgatado porque ele tomou consciência rápido, vamos dizer assim, da situação, né? Que é uma situação trágica, a morte violenta causa realmente esse trauma, mas quando somos espiritualizados, isso aí tende a amenizar ou o sofrimento, não vou dizer anulado, né? Porque o sofrimento faz parte, né? Jesus, infelizmente, sofreu, né? Uma alma
pura, né? Que veio e sofreu tanto, né? Para desencarnar. Então, mostrando que infelizmente o sofrimento ainda faz parte da nossa condição humana, que um dia deixará de ser pela evolução, mas ainda faz parte, né? Mas o sofrimento pode ser maior ou menor a depender de nós mesmos, nossos pensamentos e ações e atitudes, né? Isso é uma coisa que sempre é uma tecla que é batida sempre, sempre no meio espírita. E tem que ser mesmo. Ok? Então, né? E o suicídio, gente, é uma página à parte, né? Que eu não quero adentrar muito aqui, né? Porque, assim, nem todo suicida morreu, suicida fica lá sentindo o corpo, sentindo os sofrimentos do corpo. Bom, em tese é assim, mas nem todo suicídio é igual, né? Nem todo suicida, porque é tudo suicida a mesma coisa, não. Há suicidas um suicida que pode sofrer mais do que outro. Depende da situação em que ocorreu o suicídio, depende do estado da alma, depende de muita coisa. Então é uma página à parte para se analisar, né? Inclusive tem aqui no livro Céu e Inferno, nessa parte de exemplos, a gente vai ver, né? Exemplos, ele inclusive, no caso, esse capítulo, a passagem, é a introdução para a parte de exemplos, né? Os exemplos do céu e inferno, né? Então você vai ter o capítulo 2, que são os espíritos felizes, que são comunicações de espíritos felizes, que tiveram bons desencarnes. Depois, espíritos numa condição mediana que é a maioria de nós, vamos dizer assim, né? E depois você vai ter aqui no capítulo 4, né? Mediana 3, capítulo 4, espíritos sofredores. Sofrem, não são necessariamente maus, somente sofredores. E o capítulo 5, destinado aos suicidas, quer dizer, já é uma análise à parte, né? O capítulo 6, os criminosos arrependidos. O 7, espíritos endurecidos. E o 8, expiações terrestres, né? Então, gente, esse livro aqui, ele é muito, muito bom. É uma coisa que, assim, codificação é codificação, né? Mas esse livro aqui, ele tem esse quê especial de que a gente tenha todas essas ideias contidas no livro dos Espíritos, sim, a obra primeira, mas ele detalha o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, ele detalha muito mais, enriquece muito mais esse assunto, e para mim é uma obra imprescindível que é pouco estudada no movimento espírita. Eu acho interessante que dos livros da codificação ele é muito pouco estudado. Não sei porquê, mas deveria ser, não é que ele devia ser mais ou menos, devia ser tão estudado quanto os outros. Pentateuco, tudo mais, aquela obra suplementar, o que é o Espiritismo também, deveria ser também, que tem os diálogos com o padre, com o crítico, com o cético. Muito bom aquele diálogo, e eu nunca vi nenhum grupo de estudo, em lugar nenhum, sobre esse livro, o que é o Espiritismo, né? Na época eu frequentava, na época porque assim, eu estou assim há mais de um ano afastado do centro espírita por motivos de ordem pessoal, né? Está voltando este ano, quer dizer, esse ano quando eu iria voltar, agora no mês de março, para minhas atividades, aí acontece enquanto a pandemia no caminho. Mas graças a Deus tem este recurso aqui para não ficar frustrado, né, gente? Porque assim, esse é o ano do meu retorno, 2020, que é, infelizmente 2019, parte de 2018, 2019 não foi possível por questões pessoais, nada ruim não aconteceu nada de ruim não, foi realmente coisas que realmente atravessaram o caminho, mas vamos em frente, né? A gente faz o que pode e vamos fazer o que pudermos da melhor maneira possível, né? Ok, então assim, tem uma frase aqui que eu destaquei, né, que é assim, que se valorizar mais a vida espiritual torna a passagem melhor. A passagem, essa expressão tão pitoresca, a passagem, né? O que é a morte? A morte é uma passagem. Eu penso que quando se fala que a morte é uma passagem, né? Não é uma passagem que você passa de um lugar para o outro, não. Acho que é a passagem de uma condição, né? Você está na condição, sei lá, de encarnado e passa para a condição de desencarnado, né? Quer dizer, é porque realmente eu acho muito pitoresco esse termo
passagem, né? Mas se usa muito, né? Fulano fez a passagem, né? Aí é um termo assim comumente usado. E é bem interessante ser o título, né, do capítulo. Bom, só para concluir essa parte, né, especificamente do capítulo do livro, a passagem, né, Kardec ele recomenda mais do que nunca. Engraçado que ele faz uma ressalva, né, ao final, que não é só o espiritismo, né, como o espiritismo nunca quis ter exclusividade de nada, né, nunca quis ser o dono da verdade. O fora do espiritismo não há salvação, uma coisa que até o Chico Xavier disse que se o lema fosse fora do espiritismo não há salvação, ele não seria espírita, né? Mas como o lema é fora da caridade não há salvação, né? Então Kardec faz essa ressalva que não é só o espiritismo que permite que a pessoa se espiritualize, né? E aí entra nessa questão do desencarne, tem um desencarne tranquilo, equilibrado pelo menos. Mas que o estudo espírita sim, né? Vamos dizer assim, como ele diz, o estudo espírita não só procurando crer, mas compreender, né? É bem interessante que a coisa seja assim nesse sentido, não só crer, né? Mas sim compreender, porque não adianta crer em algo que você não entende, né? O espiritismo é a fé raciocinada, que usa a lógica, usa o discernimento, e a compreensão, acima de tudo, é necessária do que você acredita. Não é só crer, mas compreender, né? Uma fé compreendida, raciocinada, né? Tanto que ele coloca aqui, né? O espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende, e compreende porque se dirige ao seu julgamento. A vida futura é uma realidade, não é só uma crença. Para o espírito, a vida futura é uma realidade, né? Que é a vida que continua após a morte do corpo, né? A vida futura é uma realidade que se desenrola sem cessar a seus olhos. Ele a vê, a toca, por assim dizer, em todos os instantes. A dúvida não pode entrar em sua alma. A vida corporal, tão limitada, se apaga para ele, o espírita, né? Diante da vida espiritual, que é a vida verdadeira, né? Que é a verdadeira vida, ou vida verdadeira. Daí o pouco caso que faz dos descendentes do caminho e sua resignação, né, nas vicissitudes das quais compreende a causa e a utilidade. Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem e assim se opera um primeiro desligamento parcial que facilita a passagem dessa vida para outra. Então, quando se compreende o espiritismo, quando você realmente se une em pensamento ao plano espiritual, aos espíritos superiores, já é uma parte do desligamento, né? Mesmo que viva lá até os 100 anos, né? Mas já é uma parte do desligamento que já facilita efetivamente o momento do desencarne, né? O espírita sério, olha o que ele coloquei, o espírita sério que não se limita a crer. Ele crê porque compreende e compreende porque dirige ao seu julgamento, ou seja, estuda, procura entender realmente. Ele crê porque sabe no que crê, sabe o que é real. Então, o espírita sério, o espírita que realmente estuda e vivencia a doutrina espírita, claramente Kardec deixa bem claro que esse momento do desenlace, né? Esse momento do desenlace é um momento também tranquilo, né? Equilibrado, não é você que vira anjo, que vai sair com asinhas, não, mas é um desencarne equilibrado que já é para nós o suficiente, né? Então, e aí como eu falei, né, o final que ele diz, o espiritismo seguramente não é indispensável para esse resultado. Também não tem a pretensão de só ele assegurar a salvação, né, da alma, mas facilita, veja bem, facilita pelos conhecimentos que proporciona, né, o conhecimento que o espiritismo nos traz, né, os sentimentos que inspira, né, os sentimentos nobres, né, e as disposições nas quais coloca o espírito a quem faz compreender a necessidade de se melhorar, né?
Então, assim, ser espiritualizado é bom, né? Nesse momento da passagem, e ser um espírita aqui compenetrado, um espírita sério, que é essa expressão que Kardec usa, que realmente estuda, compreende, desenvolve os bons sentimentos e tudo mais, também com certeza facilita e muito essa questão do nosso desenlace, do nosso desmaterializamento. Poxa, essa expressão, acho que eu inventei agora, desmaterializamento, para que nós tenhamos um desencarne equilibrado. Digo assim, é aquela coisa, onde está tua mente, está aí teu coração, né? Nosso Mestre Jesus. E aí, gente, para complementar, tem um texto do livro Ementário Espírita, tá aqui, ó, Ementário Espírita, né? Divaldo Franco, pelo espírito Marco Prisco, né? Psicografado por Divaldo Franco, né? Um livro muito bom, inclusive. E que o último capítulo é justamente no exame da morte. Uau! Né? E aí ele nos dá, né, algumas... ementário, na verdade, são um conjunto de ementas, né? É o que se propõe, cara. Quem vai na faculdade, quem faz faculdade, aí sabe, o ementário, o ementa de cada matéria. É o que a matéria se propõe, né? E aqui, então, o ementário espírito, que é o que o espiritismo nos propõe, né? E ele aqui vai aqui no exame da morte, que é o capítulo 60, é o último capítulo, né? Que ele fala assim: em favor de você mesmo, inclua diariamente entre suas preocupações a meditação em torno do fenômeno da desencarnação. Quer dizer, não é para você ficar pensando em morte de forma mórbida, não. Mas medite sobre a questão da desencarnação como uma coisa normal que vai acontecer com todos nós mais cedo ou mais tarde, né? Seja lá qual for a forma, né? Tranquila, atribulada, seja como for. O exercício mental sobre essa ocorrência, ou seja, a desencarnação, ser-lhe-á muito benéfico. Dessa forma, revista-se de equilíbrio para o retorno à vida espirituosa. É o retorno, não é porque é um retorno, a gente não está indo, a gente está retornando, porque é de lá que procedemos, né? Às vezes a gente esquece isso, né? Que pode dar-se inesperadamente, né? Somente. E mais do que nunca, esse medo está acontecendo no meio dessa pandemia, né? Que a gente espera que não nos acometa, né? Mas seja lá qual for a forma, né? Torne o problema familiar a você, as que fazem parte do seu lar. Explique aos filhos sobre as responsabilidades decorrentes da indumentária física e viva psiquicamente arrumado. Quer dizer, viva como espírito que está na carne, né? Que está encarnado, vivendo a experiência física, né? Tal. Então, quem puder dar uma lida, né? E aí ele dá aqui, não é muito grande, né? Plasme ideias sobre além-túmulo, edifique tarefas além do dia a dia, experimente desapego das coisas, interesses e pessoas. Veja, desapegar das pessoas não é deixar de ter afeto por elas, não é deixar de amar, nada disso não. É desapegar no sentido de saber que não somos donos um dos outros, né? Andamos juntos, não amarrados, vamos dizer assim. Porque muitas vezes o desapego, o apego às pessoas, a gente fala sempre o apego às coisas materiais, mas o apego às pessoas também é um problema, né? Muitas vezes a pessoa desencarna, está no plano espiritual e não consegue, né, seguir seu caminho do equilíbrio porque está apegado a pessoas, porque não quer abandonar a mãe, o filho, o ser amado, de certa forma. Mas é o amor, uma coisa bonita, mas está sendo vivenciado de uma forma desequilibrada, né, e acaba por ser prejudicial, apesar de partir de um sentimento nobre do coração. Então o desapego é isso, né? Não é deixar de amar, não é deixar de ter afeto, né? Pensa em termos de renúncia a bens e a afetos, tá vendo? Dilate o amor além do seu jardim doméstico, você não será poupado à desencarnação. Coisa, hein? Não seremos nenhum poupados. Como diria a Ariano Suassuna, né, que é um trecho até que está no Auto da Compadecida, tudo que é vivo morre. E essa é uma grande verdade, né? Comece hoje, por isso mesmo, um programa de libertação, saindo de você mesmo, espalhando o otimismo, pacificando o espírito, gente, ó, pacificar o espírito, ó, harmonizando-se com os desafetos, que é a parte mais difícil, né? Harmonizar com aqueles que são nossos desafetos, exercitar o perdão, né? Corrigindo a vontade viciada, né?
todos os tipos de vícios, não só os vícios físicos, como os mentais, que na verdade da mente é que parte tudo, né? Esquecendo mágoas, né, que tem a ver com a questão dos desafetos, alentando a esperança de felicidade mais tarde. Viva na terra, mas não esqueça de que um dia a vida o requisitará para outras instâncias. E considere o ensino evangélico, né, que eu comentei agora há pouco. Onde estiver o tesouro, aí está o teu coração, né? E assim ele conclui, né, leitura que eu recomendo também, a Mentalidade Espírita. E se lembrar, gente, sobre a questão da prece, porque a gente está falando de desencarne pensando na gente mesmo, né? E nós, né, quando um ser querido desencarna, o pior caminho é o desespero, é a desaceitação, né? Melhor assim, a gente fica triste, claro, espírita chora, sim, claro, não tem isso não. Ah, espírita não chora. Chora sim, faz parte ainda da nossa condição, né? Agora, há choros e choros, há o choro de desespero, de revolta, e há o choro normal, realmente de tristeza, de desabafo, de saudade. Normal, desde que isso não nos desequilibre, que a gente saiba a hora de parar, chorar, e depois, pronto, o luto é necessário, e saibamos viver e sair do luto de forma equilibrada e seguir a vida e carregar sempre nossos entes queridos no coração e nas nossas orações. Então, assim, a prece alivia a perturbação. Então, por exemplo, orar pelas pessoas que estão desencarnando é uma grande caridade, né? Então, orar. Eu, quando desencarnar, gente, por favor, orem por mim. Orem mesmo. Sabe? Por favor, socorre esta alma perturbada. Por favor, pode usar a linguagem que quiser, mas orem por mim. Uma coisa que eu peço, eu oro, né? E eu, ao meu turno, procurarei orar também por vocês, por todos, né? Porque o espírito tem os compromissos dele, né? Cada um escolhe o seu caminho, como ficou bem claro aqui nessas colocações que eu trouxe para vocês, mas isso pode ser aliviado pela intercessão de outras pessoas, outros espíritos, através da oração, através da emissão de bons pensamentos. Isso pode ser aliviado e o espírito sair da perturbação antes, né? Poderia ficar mais tempo. Eu mencionei aqui também os trabalhos mediúnicos, é uma forma também, né? Como o Kardec coloca aqui uma evocação, né? A evocação correta tira o espírito do entorpecimento. A evocação é evocar o espírito, não é tá evocando o espírito à toa, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, a evocação que fala é com a intenção séria, com a intenção nobre, com a intenção socorrista, que é o que acontece nas mediúnicas sérias. Ah, pode-se fazer isso em casa? Depende, se você, dentro do seu lar, tiver o equilíbrio necessário, não precisa ser todos perfeitos, não existe perfeição, mas tiver o equilíbrio necessário para fazer um trabalho bom, que gere o bem, sim, né? Aí vai de cada um, não existe receita de bolo. Normalmente a coisa é feita na casa espírita, né? Em trabalhos mediúnicos de socorro, de desobsessão, essa coisa toda. Também ajuda, tira, né, o espírito do entorpecimento, né? Para ele voltar à realidade. Então, também o socorro de outrem é muito, assim, em alguns casos é imprescindível nesse momento. Então, a oração sentida que ajuda, né, que a pessoa tome consciência da sua perturbação, ajuda ele tomando consciência, se reequilibrando, afrouxar mais ainda os laços que unem a matéria para que ele, né, fique livre, fique pleno, né, e também, se possível, de uma forma, né, correta, séria, a evocação também mediúnica, o trabalho mediúnico em prol do socorro dos espíritos. Ok? Tem até a coletânea de preces que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu destaquei uma aqui, que é preces por aqueles que não estão mais na terra, né? Tem várias preces aqui, né? É claro, gente, que a prece não são as palavras, e Kardec fala isso na introdução, né? Ele fala que as preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não tem somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas tem ainda por efeito ajudar o seu desligamento, ajudar o seu desligamento e com isso abreviar a perturbação que segue sempre à separação, né? Abreviar, vamos dizer assim. Se não pode evitar, pelo menos pode abreviar, aliviar. E tornar o despertar mais calmo. Mas aí, como em outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras, né? Ditas com mais ou menos pompa, nas quais frequentemente o coração não toma parte.
As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, quer dizer, as preces sinceras que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias são ainda confusas, como as vozes amigas que vêm nos tirar do sono, né? Então é isso. Então daqui tem a prece, aqui é uma prece até comprida, mas não importam as palavras se o coração não estiver participando. Ok, gente? Bom, eu acho que tudo que eu coloquei aqui ainda não é o suficiente, né? Eu acho que vocês que estão assistindo devem ainda se debruçar e estudar mais ainda sobre esse assunto, tirar as suas próprias conclusões, os seus próprios pensamentos, né? Isso aqui que é feito aqui nessa preleção, essa palestra, como vocês queiram chamar, é uma amostra, vamos dizer assim, do que é necessário para todos nós, né? Todos nós espíritas, não espíritas, mas a espiritualização é uma necessidade, né? Então a instituição GELAC, né? Eu agradeço muito o compromisso, gostaria de estar fazendo presencial lá, né? Na sede da GELAC, lá no Imbuí, que eu não conheço ainda, né? Ia conhecer esse ano, né? Estava marcado, mas infelizmente não deu para eu ir, né? O Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade. Eu ainda não decorei, só falamos GELAC, mas eu não decorei o significado da sigla, né? Mas estamos aí, a instituição GELAC, que tem esse canal aqui no YouTube, né? Que permite que os trabalhos doutrinários tenham a sua continuidade, né? E em breve estaremos juntos, né? Quando isso passar, estaremos juntos de corpo presente, vamos dizer assim, né? E eu ainda hei de conhecer a instituição GELAC pessoalmente, se Deus quiser, gente. Então, muito obrigado, viu? Fiquem com Deus, né? Que Deus abençoe vocês, né? Que Jesus ilumine as nossas mentes, os bons espíritos, para vivermos bem a vida, acima de tudo, e desencarnarmos bem, né? Desencarnarmos bem quando chegar a nossa hora, que um dia vai chegar, né, gente? Então, fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.